Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Antônio Carlos, técnico em segurança do trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e aqui neste canal eu procuro trazer sempre segurança do trabalho direto ao ponto, de modo que você otimize seus estudos. E o vídeo de hoje será sobre a NR17, uma importante norma que trata da ergonomia. Trarei os tópicos importantes com destaque e ilustrações para facilitar o seu aprendizado. Combinado? Vamos ao vídeo, portanto. Iniciando. Do objetivo desta NR. Ela visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Perceba, é um ambiente de trabalho que tem que ser adaptado ao trabalhador e não o contrário, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Exemplo, ao adquirir uma cadeira de trabalho, deve ser considerado os aspectos ergonômicos, como por exemplo, ela tem aqui apoio para os braços, regulável, tem aqui o apoio da lombar, tem aqui a borda frontal arredondada, entre outras características. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e a própria organização do trabalho, ou seja, tudo isso está compreendido entre os aspectos da análise ergonômica do trabalho. Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador, portanto, uma responsabilidade dele realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma adotar no mínimo as seguintes condições, conforme estabelece esta NR. Do transporte, então o empregador vai realizar a análise ergonômica do trabalho. Do transporte manual de cargas. Transporte manual de cargas, o que vem a ser? É todo transporte no qual o peso é suportado integralmente por um só trabalhador, compreendendo o levantamento e a disposição da carga. Esse é o conceito de transporte manual de carga. O peso é suportado somente por um trabalhador e compreende tanto o levantamento como a disposição da carga, ok? Prosseguindo, trabalhador jovem, o que vem a ser? Trabalhador jovem designa todo trabalhador com idade inferior a 18 e maior que 14 anos. Se o trabalhador ele tem uma idade inferior a 18 e maior que 14, ele é um trabalhador jovem, conforme a NR17, ok? Todo trabalhador designado para o trabalho manual regular de cargas, que não seja cargas leves, ele deve receber treinamento ou instruções satisfatória quanto aos métodos de trabalho que deverá utilizar com vista a salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes. Então, carga pesada, o trabalhador ele tem que receber treinamento ou instruções. Quando mulheres e trabalhadores jovens forem designados para o transporte manual de carga, o peso máximo destas deverá ser nitidamente inferior àquele admitido para os homens, para não comprometer a saúde e a segurança. Guarde essa informação. As mulheres não podem pegar o mesmo peso que os homens, então tem que ser um peso nitidamente inferior. Sempre que o trabalho puder ser executado da posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para estas condições, ou seja, o trabalho deve ser planejado para a condição de trabalho sentado, como por exemplo uma cadeira que atenda aos aspectos ergonômicos. Dos assentos. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto. Quais são esses requisitos para os assentos? A. Ele deve ter altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função. B. Deve ter características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento. Letra C. Deve ter borda frontal arredondada, essa borda aqui. Letra D. Deve ter encosto levemente adaptada ao corpo para a proteção da região lombar. Então, essa inclinação aqui. Os equipamentos utilizados no processo eletrônico de dados com terminais de vídeo devem observar o quê?
esses equipamentos eles devem ter condições de mobilidade suficientes para permitir o ajuste da tela do equipamento à iluminação do ambiente, protegendo contra reflexo e proporcionar corretos ângulos de visibilidade ao trabalhador. Nesse exemplo aqui, perceba que essa tela aqui ela permite o ajustamento, ok? A regulagem. B. O teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitindo ao trabalhador ajustar esse teclado com as tarefas a serem realizadas, de acordo com as tarefas. C. A tela, o teclado e o suporte para documentos deve ser colocado de maneira que as distâncias, olho tela, olho teclado, olho documento sejam aproximadamente iguais. Perceba que essa palavra aqui é aproximadamente, não necessariamente iguais, pode ser aproximado. Letra D. Sempre posicionado em superfície de trabalho com altura ajustável. Caso aqui não tenha regulagem, pode colocar aqui uns livros aqui para que essa altura fique aqui na altura dos olhos. Trabalhos que exijam solicitação intelectual. Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenções constantes, tais como sala de controle, laboratórios, escritórios, as salas de desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros, são recomendadas as seguintes condições de conforto. Quais são essas condições de conforto nesses ambientes? Letra A. Os níveis de ruídos eles devem ser de acordo com a NBR 10152, ok? Muito importante, guarde essas informações. B. O índice de temperatura ele tem que estar entre 20 e 23 graus. Importante. Velocidade do ar não pode ser superior a 0,75 metros por segundo. Letra D. A umidade relativa do ar não pode ser inferior a 40%. Para atividades que possuam as características definido no item 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com as relacionadas com a NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de conforto, então conforto é até 65 decibéis e curva de avaliação NC, de valor não superior a 60 decibéis. Então, o conforto aceitável vai ser 65 decibéis A, e a curva de avaliação NC não pode ser superior a 60 da organização do trabalho. Para efeito desta norma, deve ser levar em consideração no mínimo o que? A. As normas de produção tem que ser levado em consideração. B. O modo operatório. C. A exigência de tempo. D. A determinação do conteúdo de tempo. E. O ritmo de trabalho. E F. O conteúdo das tarefas. Do retorno ao trabalho. Do retorno do trabalho. Quando retorno ao trabalho, após qualquer tipo de afastamento, igual ou superior a 15 dias, a exigência de produção deverá permitir um retorno gradativo. Guarde essa informação. Superior ou igual a 15 dias, retorno gradativo aos níveis de produção vigentes à época do afastamento. Atividade de processamento eletrônico de dados. Nas atividades desses processos, deve, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, observar o seguinte: o que é que deve ser observado nesses casos? Letra A. O empregador não deve promover qualquer sistema de avaliação dos trabalhadores envolvidos nas atividades de digitação baseado no número individual de toques sobre o teclado, inclusive o automatizado, para efeitos de remuneração e vantagem de qualquer espécie. Então o empregador ele não pode dizer, por exemplo, que você tem que digitar tantas palavras por minuto e quem atingir um número menor vai ser remunerado com remuneração menor. Não pode fazer essa exigência, ok? É isso que está dizendo esse item. O número máximo de toques reais exigidos pelo empregador não deve ser superior a 8.000 por hora trabalhada, sendo considerado toque real, para efeito desta norma, cada movimento de pressão sobre o teclado. C. O tempo efetivo de trabalho de entrada de dados não deve exceder o máximo de 5 horas, sendo que, no período restante, o trabalhador poderá exercer, então ele pode exercer outras atividades
observando o disposto no artigo 468, ok, da CLT, desde que não exijam movimentos repetitivos nem esforço visual. D. Nas atividades de entrada de dados, deve haver uma obrigação, no mínimo, uma pausa de 10 minutos para cada 50 de trabalhos não deduzidos da jornada de trabalho. E quando o retorno ao trabalho, após qualquer período igual ou superior a 15 dias, a exigência de produção em relação ao número de toques deverá ser iniciado em níveis inferiores do máximo estabelecido e ser ampliada progressivamente. Digamos que o colaborador digitava 7.000 palavras por hora, 7.000, pressionava 7.000 vezes por hora. Então a exigência tem que ser menor, porque de forma que ele vá retornando ao ritmo de trabalho, ok? Então esse conteúdo vai te ajudar bastante. Foram essas dicas do vídeo. Se você quer a aula completa da NR17, incluindo teoria esquematizada mais questões comentadas, eu criei o Kit de Aprovação Segurança do Trabalho. Ele é o mais indicado para quem quer otimizar seus estudos em segurança do trabalho. São mais de 150 videoaulas, teoria mais questões comentadas. O link do kit estará abaixo do vídeo. Acesse agora Kit de Aprovação Segurança do Trabalho. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Caso tenha gostado, deixe seu joinha. Até o próximo vídeo. Deixe seu comentário. Bons estudos e boa sorte.